Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o René Moreno aqui do canal Peãocast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo e liderança. Tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Aqui no interior nós falamos que é o barulho de carroça na cabeça. Provocar um desconforto positivo, provocar um incômodo que faça com que você queira aprender algo diferente e possa querer seguir os nossos convidados, os nossos entrevistados e bater um papo. E se você gosta do conteúdo aqui do Peãocast, apoie os nossos afiliados. Temos o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tem um link aqui na bio, no Instagram, temos ali no YouTube, enfim, no Spotify. Tudo que você faz, né? Tudo que você compra na bio do Magazine Luiza, que é o Magazine Educar, tudo que você compra ali, nós tiramos os impostos, né? Todas as comissões são destinadas para a produção de material paradidático para as crianças de escolas públicas. Estamos fazendo uma corrente do bem para ajudar as crianças das escolas públicas. Então você comprando presente de Natal, seu presente, são mais de 6 milhões de itens disponíveis ali no site Magazine Luiza, Magazine Educar. Você comprando, você vai estar apoiando a educação. Temos também o link da vaquinha, que com R$ 2,95 por mês, você também consegue apoiar uma criança da escola pública. Faça parte desse projeto, dessa corrente do bem, para incentivarmos e apoiarmos a educação e a arte no Brasil. Bom, hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, exatamente sobre isso, arte e transformação, com um amigo de longas datas, Mano Fromberg. Ele é jornalista, ele é tatuador, ele é um agente cultural, um amante da arte, e ele tem vários projetos que ele construiu ao longo da sua trajetória. Ele vai contar aqui pra gente: Casa Amarela, Jornal Mais, Casulo, Livro de Memórias. Ele já chegou por aqui, quero agradecer a Marisa, que tá aí. Um abraço, o Zaca, grande abraço, Zaca. E já vou aqui conectar com ele. Que coisa boa. Nesse momento, estamos na reta final deste ano, né, próximo ao Natal. Uma honra mandar um abraço para todo mundo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal do YouTube lá do Peãocast. Grande Mano, seja bem-vindo. Já tá ao vivo aí? Já está, Mano. Seja bem-vindo. Hoje deu certo? Hoje deu. Seja bem-vindo, meu amigo. Que enfim. Graças a Deus. Tudo bem aí? Tranquilo? Rapaz, que honra receber você aqui, viu? Que isso, bicho. Honra é minha, cara. Bater papo com você, já conheço há muito tempo, né? Faz parte do caminho das artes aí, de repente, um caminho difícil, um caminho meio suadão, meio isolado, de repente, né? Meio solitário, às vezes, né? Mas é legal, tem as suas vantagens, dá um retorno legal pra gente também, né? E fabuloso. É isso. Mano, bom, queria que você se apresentasse, contasse pra galera aí que vai nos acompanhar ao vivo e aos demais que vão acompanhar a gente gravado em outras plataformas. Quem é o Mano, da onde ele veio, aonde ele está, para onde ele vai, e essa paixão da arte, da onde veio, e a gente entrar no tema. Mais uma vez, seja bem-vindo, porteira aberta, chapéu é seu. Falou, René. Obrigadão. Primeiro, boa noite a todos, de repente. Obrigado pelo René, pelo convite, de repente, estar aqui junto com vocês aí. Eu vou dar só um toquinho sobre mim, porque eu acho que mais interessante do que o que eu possa ter feito é o que a gente pode fazer daqui para frente, saca? Nesse próximo ano, de repente, para agregar mais do que já foi feito, para abrir espaço principalmente para a juventude, para as crianças, em termos de arte e de cultura, que eu acho que é fundamental. Se a gente quer um país melhor, uma cidade melhor, sabe, ela passa obrigatoriamente pelos bancos escolares, pela arte, pela cultura, por esse incentivo. Então tudo que a gente já viveu, que já viu, sabe, já na idade que eu estou, particularmente você ainda vai chegar lá, mas dá para você olhar para trás e já ver um caminho, já ver um traçado, entende? E de repente dá para você ver aonde essas curvas todas te levam e podem te levar, você vê os atalhos. Então é legal você ter um espaço que nem esse para você, sabe, dar um alô para a juventude, para os jovens em termos de arte e de cultura, e principalmente para quem tem esse instrumento nas mãos, que seriam, por exemplo, prefeitos, políticos, né? Agora o Renato Carlini, que de repente foi convidado para ser o próximo secretário de Cultura de Arthur Nogueira, ele que também é um produtor de arte, conhece,
né? Além de agricultor, de repente ele é músico, né? Ele gosta de desenho. Eu lembro, ele era molecão e ia lá em casa, de repente, para ver desenho, para falar de desenho, para tentar desenhar, sabe? Então, é um cara que conhece do ramo. O que eu vou falar aqui é bem direcionado para ele, bastante para ele também, e ele vai entender porque ele é um produtor de arte, tá? Perfeito. Então, é bem por aí. Então, eu nasci em Santo André, em 54, se der risada vai dar uma porrada. Velhinho pra caramba. Tá. Mas eu passei grande parte do meu tempo, você sabe disso, foi em Artur Nogueira. Eu fui para lá garoto, fiquei muito tempo. E de repente, eu sempre trabalhei ligado em desenho, em pintura que eu gosto, né? Publicidade, de repente. Então, nos anos 70, eu já fazia esse tipo de coisa, desenhava, fazia criação de logotipo, de marcas. Trabalhei um tempinho, levava desenho para vender na Feira Hippie em Campinas, nos anos 70, entende? Então eu fui descobrindo a maioria das coisas, fui meio sozinho. Por exemplo, silkscreen não existia, aqui por aqui, de repente eu descobri, aí comecei a trabalhar fazendo os cartazes para a cidade, camisetas para empresas, sabe, fui fazendo essas coisas. Depois descobri a tatuagem, né? Comecei a tatuar quando não existia, em 85, não existia. Foi muito pioneiro, foi muito pioneiro. Também nessa área, porque eu lembro que em Campinas tinha 4 ou 5. E aí eu fui lá, comprei um equipamento, que era uma maquininha caseira, era um barbeador elétrico que o cara adaptou, e eu montei um estúdio de tatu em Limeira. E comecei a trabalhar em Limeira, aprendendo em cima de cada um que eu ia fazendo, porque não existia material nenhum. Isso nos anos 70. Não, em 80. Isso aí em 85, de repente, pai tal. Depois, isso aí, eu descobri o jornalismo lá com a Fátima, né? Ela me deu um espaço, de repente, e eu comecei a escrever ali com ela, gostei da brincadeira, fiquei uns 2 anos com ela, né? E aí foi seguindo, mais ou menos nessa linha, em termos de arte, e já aí entrou arte e jornalismo. Foi nesses dois. Né? Aí entrou, de repente, a política. Eu trabalhei na política desde esse tempo, desde 90, eu venho trabalhando. Esse ano aqui é o único ano que eu não trabalhei, porque eu ainda não aceitei trabalhar com um grupo qualquer partidário, assim, de repente, fazendo campanha. Mas sempre fiz jornal de campanha, logotipo, marca, sabe, direcionando tudo ali no marketing e tal. Então, essa é a minha vida. Né? Esse é o trabalho que eu sempre fiz. Depois, em 97, a pedido de um pessoal, eu fiz o meu próprio jornal. Foi o Jornal Mais, você conheceu, de repente, foi um jornal interessante. Foi um jornal bem interessante. Ficou 12 anos fazendo, acontecendo, foi legal. Em 2000, eu inventei o Projeto Casulo, que foi um negócio assim, bem maluco, mas muito assim, puta, deu um estalo, que foi, resumindo, né, não vou entrar muito nele para não vai bastante tempo, mas resumindo, é uma cápsula do tempo que eu inventei de fazer, né, porque em 94 eu pesquisei e escrevi o livro da história de Artur Nogueira. Né, em 94. Eu e meu irmão. Esse trabalho foi junto com o Sérgio. Perfeito. Em 2000 a gente reeditou. E eu vivia, quando eu tinha dificuldade de alguma resposta, de alguma coisa, sabe, eu costumava brincar, falava, ô Fernando Ares, pô, desce aí, caramba, fala pra mim aí o que foi isso aí, pô, conta essa história. Ou o Artur Nogueira, Major, pô, vem cá, conta isso aí, pô, tal. E essa brincadeira eu sempre fazia. Alguém, pô, né, vem me contar essa história que eu não sei, caramba, pô, mas não tenho, não achei em lugar nenhum essa aí. Não tem lugar para procurar. E um dia eu assisti a Bruxa de Blair, em 2000. Em 99, 2000. Assisti a Bruxa de Blair, que você deve ter assistido também. Uns jovens estudantes de jornalismo saíram para um bosque, uma selva, porque diziam que lá tinha uma bruxa e tal, e eles foram filmar. Né, filmar, então eles saíram filmando. Pá. Aí a hora que eu vi aquilo, eu falei, caramba, juntou aquilo com o pedido meu para o Major descer. Perfeito. Né? Eu falei, caramba, eu falei, eu vou fazer o que eles estão fazendo. Eu vou ficar filmando essa cidade durante um ano inteiro para pegar todos os eventos,
tudo que acontece na cidade durante o ano em termos de todos os setores, em termos de festas, de agricultura, de tudo. Vou filmar tudo, vou guardar isso aí numa cápsula, saca? Para abrir daqui 100 anos. Daqui 100 anos eles vão poder reconstruir a história do município hoje, de Arthur Nogueira. Entende? Aí se aparecer algum maluco lá querendo uma resposta, ele vai abrir esse negócio, ele vai ter. O Major não deixou para mim, mas eu deixo para alguém. Sacou? Aí esse maluco vai falar assim, ele fala, desce, mano, fala aí. Aí deu um estalo no esquema, cara, eu fiquei tão apaixonado pela ideia, que aí eu tive que partir para cima e, sabe, aí no dia 10 de abril de 2000, foi aniversário da cidade. E a festa foi lá na Lagoa, lá embaixo. Aí eu desci, e o prefeito era o Nelson Stein. Aí eu fiquei na cola dele. Fiquei lá olhando, terminou, ele saiu, né, pegou a Fátima, a mulher dele, foi para casa e eu seguindo. A hora que ele chegou na casa dele, abriu o portão e eu cheguei junto. Ô Nelson, tudo bem? Posso falar com você? Entramos. E eu falei para ele desse projeto. Falei, gostaria de fazer isso, por isso. Só que eu precisaria de uma ajuda da prefeitura. Você pode... Quando eu terminei de falar, ele falou, começa agora. Saca? Pode começar. Aí, quer dizer, começou no 10 de abril de 2000, e eu passei o ano inteiro trabalhando, colhendo material, fotos e tudo que você conhece. E em 2001, no dia 10 de abril, a gente arquivou aquilo, foi feita uma cápsula, né? Eu guardei todo aquele material, deu 120 horas de filme, cru, filme, saca? Fora fotos, fora as escolas, o pessoal escreveu cartas, os alunos escreveram cartas, famílias escreveram cartas para o futuro, para 100 anos, tem um material do caramba. Isso tudo eu embalei a vácuo, daí em tubos de PVC lacrado, aí eu tive um apoio da Unicamp, né? Eles tiraram todo o oxigênio desses tubos, tal, punha argônio, pai e tal. Eu embalei numa cápsula de vidro, saca? Levei lá de novo, eles tiraram todo o oxigênio, argônio em cima. Levei numa empresa ali, revestiu aquilo tudo de fibra. E daí a Samaritá me deu uma cápsula de aço. Eu botei tudo dentro, lacrou, fechou. Aí o prefeito, aí no caso já era o Luiz de Favre, ele abriu um buraco de 4 metros na Praça Central de Arthur Nogueira, tá lá. Né? 4 metros, porque o pessoal da Unicamp de Engenharia falou para mim que nessa profundidade você não tem oscilação de temperatura. Né? E não tendo o ar, o oxigênio nem luz, esse produto, o material que você puser ali fica para a eternidade. Saca? Não tem como estragar. Aí o Luiz abriu aquilo lá, saca? O maior buraco do caramba. O Edmund José projetou uma caixa d'água, 15 centímetros com aço, concreto, sílica e tal. Aí no 10 de abril a gente botou aquilo lá. Foi mal barato da colocação. Veio deputado, veio da região, veio a banda tocando, saca? E discursando. Porra, foi mal barato. Aí eu dei um toque para a Rede Globo. A Rede Globo veio, saca? A repórter veio, olhou, foi entendendo. A hora que ela entendeu o esquema, Renê, ela ficou muito cabreira, bicho. Ela falou, mano, isso não é um projeto assim, cara. Isso aí tinha que sair no Fantástico, mano. Isso aí era um projeto fantástico, bicho. E eu tô começando na Globo agora, isso aí, nossa, eu ia aparecer com um lance desse, saca? Ela lamentou por ela também, né? Sim, mas lógico. Tudo bem. Cobriu, fez, tá lá, vai abrir em 2100. Né? Tá reservado. O dia que tiver lá, esse pessoal vai poder reconstituir a história do município. Eu quero registrar aqui, enquanto se bebe água, que você me pegou ali na noite de sábado, numa balada ali, na verdade a gente se encontrava nas avenidas da cidade, e você me jogou o microfone na mão, falou, faz aí um bate-papo. E eu consegui, naquele momento, falar, entrevistar algumas pessoas para deixar uma mensagem para o pessoal do futuro. Então, eu tenho a maior honra de estar na Cápsula do Tempo, no casulo feito por você, saber que eu estou aí a 4 metros de profundidade, e lamento por daqui 2100 eu não estaria, mas meus herdeiros, né, vamos falar, descendência vai estar e vai ouvir essa história que está sendo registrada e está sendo relembrada em 2020.
2100, né? Até agora, Não. 2020, já passaram 20 anos já. Faltam 80 só. Mas aí tem muita coisa, bicho. Tudo que você imaginar tem ali dentro, cara. Porque eu fechei o ano para pegar tudo o que acontece na cidade durante um ano. Então, festa de Natal, ok, tudo. Carnaval, ok, tudo. Toda festa religiosa, todos os eventos esportivos, todos os eventos culturais. Plantação, eu ia filmar o cara plantando, o cara colhendo. Eu peguei um helicóptero em Campinas e vim filmando toda a região para mostrar, de repente, o que era hoje, os rios, as matas, a cidade por cima. Pegava psicólogo, o que é a realidade do nogueirense hoje, psicologicamente falando, o que ele vive, o que ele sabe. O delegado, entrevista com o delegado, quais os problemas da segurança municipal? Médico, quais os problemas da saúde de todas as faixas etárias e como vocês resolvem o problema? Quais os instrumentos? Dentista, filmando o cara tratando o dente, falando dos problemas dos dentes hoje, o equipamento que ele usa. Nas escolas, fui nas escolas mostrar o professor dando aula, os alunos recebendo aula, o que é moderno, o que não é moderno, os carros que se usam, as oficinas mecânicas, os pedreiros trabalhando, como se constrói, saca? Tudo. É muito complexo. Até em bordel eu fui. Até em bordel eu fui. Cheguei no bordel, quase apanhei com a filmadora, porque, pô, bicho, todo mundo ali na boa e com a filmadora chegando. Tem. Você foi registrar, você foi registrar uma das profissões mais antigas do mundo e registrou ainda para saber como que daqui a 100 anos os caras vão falar, olha os caras, olha o que eles faziam, frequentavam, que loucura. Tudo, não é um conteúdo tudo, só para Nogueira, né? Não é um conteúdo só para a cidade. É um conteúdo. Você vai conseguir, você consegue reconstituir a vida de uma cidade do porte de Ayrton Nogueira. As festas religiosas nos sítios, o que era uma missa hoje, como se celebra, por quê, tudo que você imaginar. Restaurante, o que os caras comem, sabe? O que se vende nas lojas. Eu entrava em loja, olha, tal, aqui, assim. Essa é a roupa que se usa, isso aqui e tal, isso aqui, sabe? Coisas desse tipo, tudo. Não escapou praticamente nada, saca? Então, foi um projeto que, muito legal. Eu juntava as famílias, as indústrias, mostrava, as famílias tradicionais, eu conversava com elas, elas reuniam todo mundo, do mais novo ao mais velho, que nem o Severino Talhari, por exemplo, primeiro prefeito da cidade, deu tempo, juntou todo mundo, aí eles se apresentam todos, contam a história deles, todos se apresentam e mandam uma lembrança para 2100, para a geração futura. Bicho, não tem como, o nego começa a falar, em 5 minutos o nego está chorando. Não tem como, saca? Olha, tipo, alguma coisa assim, olha, eu não sei quem que vai estar aí olhando isso aí, mas um abraço para você vai ser o meu neto, meu tataraneto, eu não sei, mas todo o meu amor para que você esteja bem, sabe? Um mundo melhor que o nosso, é por isso que nós estamos aqui trabalhando, tudo. Cara, não tem. Eu falo assim, se bobear eu choro. É emocionante, cara. Um negócio assim, muito lindo, muito legal. Foi um trabalho assim que foi legal. E tá lá, saca? Valeu ter vivido, ter feito esse projeto. Eu acho assim, porque você não vai impactar Ayrton Nogueira daqui 80, ou no caso 100 anos, né? Você vai impactar a região, você vai impactar porque você vai ter elementos de pesquisa que vão ajudar. Sei lá, a gente pode falar assim, por que não pensar no país? Né? Mas tudo para o país, enfim. Porque o lance não era tipo fazer 20, 30 anos para guardar, olha eu lá, olha eu, não. É para estudo mesmo, a ideia é ser para estudo, sabe? E tem um lance que foi bem curioso nessa brincadeira, que eu descobri agora. Eu sempre fui desligado com esse lance de trabalho, de emprego, de aposentadoria, dessas coisas todas. E quando eu estava guardando os documentos e tudo aquilo que eu peguei de um, de outro, quando eu estava pondo na cápsula, de bobeira eu vi minha carteira profissional, que eu usei há muito tempo, eu falei, eu vou pôr junto, e botei a carteira profissional dentro da cápsula. E foi, enterrei. Agora, pintou um lance, o cara falou, mas você não vai aposentar, coisa e tal? Eu falei, mas eu não tenho tempo. Ele foi ver os esquemas e falou, pô, dá tempo. Você tem tempo, por idade dá. Pega a sua carteira profissional, me traz, que eu aposento você.
Eu falei, cara, eu não tenho carteira. Só se eu for Eu cavalo. não sei, tá enterrada, bicho. Não dá pra desenterrar. O cara riu pra cacete. Eu falei, meu, eu vou fazer o quê, meu? Sabe, eu nem sabia que dava para aposentar. Ele falou, pô, somando os tempos que você fez a revista, dá, pô. Eu sei que, resumindo, eu tive que ir para São Paulo, para Santo André, para procurar empresas que já até fecharam, que eu trabalhei em 72, 73, saca, para ver se conseguia. Levou um puta tempo, sabe? E todo mundo, mas pô, pega a carteira, resolve tudo. Não, tem carteira. Expliquei mil vezes para mim. Não, eu tenho carteira e sei onde ela está. Não, eu tenho carteira e sei onde ela está. Eu só não posso mexer nela, né? Eu vou fazer o quê, bicho? Enterrei. A tua fala, porra, mas você enterrou o negócio, enterrei. Fabuloso. Sabe o que eu quero registrar aqui? Eu quero Ah. registrar aqui que você participou da minha história em várias vezes, mas você foi a primeira revista impressa, né, que colocou um pouco do René empreendedor. Você foi lá em casa, num domingo à noite, me entrevistou. Eu falei do personagem Pulguinha, por isso que o Pulguinha está aqui hoje, para homenagear. E você, em outro momento, eu, nas minhas aventuras pela vida, eu peguei minha moto e coloquei chifre, coloquei lá, e você chamou de boi de aço, e você transformou isso em desenho. Então, eu queria registrar aqui que essa obra de arte, feita por você, em 1991, mano. Então, você é um cara que sempre foi à frente do tempo. Até enterrar a carteira de trabalho, você já enterrou e, ó... Você vê? Mas viu, Renê, agora vamos ver, esse esquema que eu vou dar um toque, eu gostaria agora de dar um toquinho para o pessoal e tal, e mais diretamente para o pessoal que vai trabalhar com cultura em prefeituras aí de repente, para pensar no artista, pensar no produtor de arte, no que já produz arte e no garoto, na criança que de repente está chegando e pode se espelhar nesse pessoal e de repente começar também uma carreira. Entende? A arte, se ela não te transformar num grande artista, vai te ajudar a ser uma grande pessoa. No mínimo. Que frase, então, que frase. Fabuloso. Você não perde. Você não perde. Na educação, na arte, na cultura, você não perde. Entende? Então, eu vejo assim, o Renato está chegando, eu queria dar um toque para ele de fazer. Arthur Nogueira já tem 3 eventos grandes, que é o Carnaval, ele atende toda a região, tá? Representa a cidade muito bem. A Expo Arthur, também, é um evento legal, e o Encontro de Motos. São 3 eventos fortes que já tem no calendário de cultura deles. Fabuloso. Tá. A ideia, que eu já falei isso aí há 25 anos atrás para o Santana, que eu já falei de repente para outros secretários de cultura, inclusive desse ano, o que está presente hoje em Arthur Nogueira, para cá também já falei, porque, Pombas, não depende de grana. O que eu vou falar depende de querer fazer. Que é, olha só, você faz um calendário, que nem Arthur Nogueira tem 3 eventos já. Você cria mais 5 eventos fortes, mas não evento doméstico, para que o artista ou o produtor de arte de Arthur Nogueira crie, faça e permaneça ali dentro, circulando e não chega a lugar nenhum. Não, tem que ser um evento forte, aberto para o estado, para a região, para o país. Para quê? Para haver intercâmbio, para haver, de repente, uma renovação de ideias, de vida, de energia com outros artistas. Então, olha lá, fazer um salão de artes plásticas, um salão, um festival de música, um festival de dança, um festival de teatro e um concurso literário anual. Você fecha com todos os produtores de arte. Porque o produtor de arte não quer falar, não quer que crie. A secretaria criou uma comissão de arte e de cultura e vamos discutir. Não tem discussão. Discussão, eu vejo isso a vida inteira. Você faz uma secretaria e tal, você cria lá a comissão, ok. Na primeira reunião dessa comissão tem 40 pessoas. Na segunda reunião tem 10. Na terceira você está falando sozinho. Lamentavelmente é assim. Então, bicho,
crie lá na prefeitura, crie esses 5 eventos e coloque junto com os 3 que tem. O que acontece? Acontece que você tem 8 eventos fortes abertos para o país, para a região. Perfeito. Okay? Se você pegar 12 meses do ano, com 8 eventos, a cada mês e meio você tem um evento forte. Cada mês e meio. Considerando que um salão de artes plásticas você pode deixar 2, 3 semanas. Um festival de música pode fazer em 2 semanas, em 3 finais de semana. E os outros também. Então, a cada mês você tem um evento forte desse. A cada mês você tem. Você atrai, de repente, os olhares da região inteira. Você cria o produtor de arte, você incentiva, você dá uma vitrine para ele, você dá um palco para ele. Entende? Eu falo porque eu estou pintando agora, de repente. Eu tenho muita obra aqui. O que eu vou fazer com isso aí ano que vem, bicho? Minha mulher pergunta, mano, mas daí? Saca? Eu tenho que ter um espaço, eu tenho que ter um local. Eu corro atrás, eu faço sempre exposição, de repente participo. Entende? Mas, quantos vão? Entende? Então, você faz um evento desse, René, o que acontece? Você leva o seu filho, de repente, num festival de música, amanhã, e fala, pai, compra um violão para mim. Perfeito. Ó, põe eu na escola de música, põe eu ali numa escola de teatro, põe ali numa escola de dança, compra um material X. Então você movimenta o comércio, você movimenta, durante esses festivais, esses eventos todos, você movimenta de repente quem vai vender uma coca, vai vender, sabe, o pequeno comerciante ali, e você acende a cidade. E aquece, a cultura e a educação aquece o turismo gera negócio, turismo cultural, turismo ambiental, enfim, tanta coisa que se... Há 20 anos, Arthur Nogueira tinha 5, 6 grupos de teatro. Por que que tinha? Porque começou com o Mapa Cultural Paulista, que é um evento do Estado, que começa no município, tá? Você faz esses 5 eventos que eu falo aí, de repente, que eu falei, tem nesse mapa cultural. Então, ali, em Arthur Nogueira, eu lembro que eu participei de artes plásticas, teve teatro, teve música, teve poesia, literatura, teve todos participando. E primeiro, toda essa disputa é municipal. Bicho, teve peças lindas. E ninguém esquece. Sabe, teve representantes de Arthur Nogueira de todas essas modalidades. Os escolhidos ali passam para uma fase regional. Os escolhidos, selecionados lá, vai para estadual. Entende? Então, você incentiva. Isso aí precisa voltar em Arthur Nogueira. De repente. Entende? Então, agora eu falo, qual o custo disso, René? Se você pegar, qual o custo de fazer um festival de música? Você vai ter que ter um equipamento e um local. É muito baixo. Premiação. O pessoal se inscreve e vem para cá cantar. Você dá um troféu, bicho. Artes plásticas, a mesma coisa, medalha de ouro, de prata e de bronze. Não tem necessidade, não tem custo, é querer. Isso que eu fico cabreiro, é querer fazer. É mais vontade política, é mais vontade de gestor fazer. De querer, de saber. Por exemplo, um concurso literário, você abre para o país todo. Você entra em contato, manda cartazes, divulga, saca? Nas academias de letras, que nem a de Arthur Nogueira. Certo. O pessoal manda o trabalho para cá, você seleciona todo o material, e aí você edita um livro por ano com esse material selecionado. Entendeu? E você distribui, esse livro vai para fora. Eu procurei saber, nessa metade de ano aqui, de repente eu fui numa gráfica editora em Arthur Nogueira para perguntar, 500 livros de 130 páginas mais ou menos, um livro de poesia, cara, sai 5 mil reais, bicho. Isso aí não é grana para uma prefeitura. Pelo retorno que dá, pelo incentivo que dá, não é grana. Com 50 pau, sobra dinheiro para você fazer esses 5 eventos, René. Saca? E eu venho brigando com isso faz tempo, cara. Sabe, que eu venho falando isso aí. Para você ter uma ideia, em 93, eu trabalhei na campanha do Cláudio e do Santana.
em 93. Eles se elegeram. Tá? Eles se elegeram. Ok, maravilha. Eu cheguei para o Santana e falei, Santana, vamos fazer, eu já tinha participado de salão de artes em Limeira e em Mogi. Certo. E eu falei para ele, vamos fazer um salão de artes aqui, pô, artes plásticas aqui na cidade. O Santana era um cara cabeça, você sabe disso. Santana era fabuloso. Ele era foda. Ele era à frente do tempo dele, à frente. Ele falou assim, mano, legal, vê aí o custo, vê todo o segmento, todo o esquema. Aí a gente, fiz tudo. Fui lá em Mogi, conversei com o pessoal, eles falaram, ó, faz uma data fora da nossa, nós emprestamos todo o material para vocês, tudo, relação de artistas, equipamento, tudo, só vocês fazem. Passei tudo no papel, mandei para o Santana, dei para ele, fiquei aguardando a resposta. Passou um tempo, até que um dia ele chegou, eu falei, meu, e aí? Ele falou, mano, desiste. Eu falei numa reunião para eles sobre isso, eles me perguntaram para que serve um salão de artes plásticas. Meu Deus. Sabe? Isso há 27 anos atrás. Há 27 anos atrás. Entendeu? Por isso que em 2001 eu criei o Centro Cultural Casa Amarela em Arthur Nogueira. Casa Amarela. Que coisa mais chique. Por quê? Porque eu senti falta disso, saca? Isso aí eu falei para a turma fazer em 72, 73, eu falei para a gente fazer em Arthur Nogueira, era moleque. Falei, vamos alugar uma casa e fazer um centro cultural, turma? Não quiseram, não deu. Depois, em 2001 eu fiz. Eu fui com a Margarida Carlstrom, que é da Boticário. Margarida, você topa me ajudar? Você aluga a casa e eu trabalho. Fui com ela e com o pessoal da Plástico Santana. Os dois toparam. O filho de Santana, perdoa que eu esqueci o nome. Os dois toparam. Eles pagaram durante 1 ano e meio, mais ou menos, pagaram o aluguel de uma casa e eu montei o centro. Tinha exposição de arte permanente, que eu buscava artistas da região, Campinas, aqui, tudo mais. Tinha aula de música, grátis, o Barata dava aula de música lá. Tinha aula de desenho, de pintura. O pessoal do Fingidor e outros mais ensaiavam lá, o pessoal do teatro. E eu fiz também um lance que é cópia de que já existe aí, Café Filosófico. Eu levei para lá, então levava o Ercílio, que é filósofo, trouxe monge de São Paulo, trouxe pessoas de Mogi para vir. Aí convidava o pessoal, a gente sentava e ficava ouvindo, discutindo, fazendo um lance e tal, tomando um cafezinho, pai e tal. Era isso. Entendeu? Esse foi 1 ano e meio durante isso. E durante todo esse tempo, ele editava o jornal Casa Amarela, um tabloide, jornal Casa Amarela, voltado para a cultura, e todo mês eu pegava esse jornal, ia nas escolas, entrava na sala de aula, os professores deixavam, entrava na sala de aula, durante a aula, distribuía um para cada aluno, em todas as escolas, um nível já de aluno mais X, que dá para, né? Mas distribuía um por um, apoio na cultura, entende? Entendeu? Que trabalho, dedicação total, entrega total. Agora entenda uma coisa, Renê. Esse tipo de coisa é fundamental, cara. É fundamental, cara. Se não existir isso aí, cara, o que a gente é, cara? Biologia. É comer, procriar, se preocupar, tentar ser melhor que alguém. Mas nada, cara. A arte é a única coisa que, de repente, sabe, nos aproxima um pouquinho mais de Deus, cara. Um abstrato, belo, é só isso. Entendeu? O Nietzsche, ele fala que a gente precisa da arte para não morrer da verdade. Fabuloso isso. Um pouquinho mais para frente, ele fala que sem a música, sabe, a vida seria um erro. É foda. Rapaz. Entende, Lúcio? Então, o que eu estou falando agora, de repente, é para que esse, no caso o Carline que entra ali, entende? Faça esse tipo pelo menos uma atenção para esse tipo de coisa, porque não precisa de grana, não precisa de saber querer, tem que ter uma boa equipe. E ele tem visão, ele tem vontade, é uma questão agora de fazer mais, dar mais foco para esse assunto, né, para esse tema, para deixar um legado, não é para uma gestão, né, isso que eu gosto dos dicas que defende. Não é para uma gestão, e sim para deixar um legado
para que se construa, que o próximo venha e dê consequência, enfim, seja nessa cidade de Arthur Nogueira, seja em qualquer cidade, né, seja na nossa cidade de Arthur Nogueira, podemos dizer assim, isso seja um exemplo a ser seguido e que dê sequência, e não morre, começa e para, desde sempre a gente conhece essa. O grande problema, René, eu vejo assim, a arte sempre foi um apêndice das praticamente todas as administrações, governos, sabe? É um luxo, o prefeito considera um luxo. A maioria dos prefeitos considera um luxo. Então, muitas vezes, põe uma pessoa ali e não dá condição de trabalho. Às vezes a pessoa nem é do ramo, é um amigo, então, alguém que trabalhou na campanha, põe ali, pô, dá emprego pro cara, põe lá na cultura. Entende? Então o cara dá aquela enganada. O carnaval, bicho, o carnaval já tem. Se não fizer nada no carnaval, o pessoal sai do mesmo jeito na rua. Entendeu? Então, incentiva o carnaval. Papá. Não, você tem que incentivar o artista, cara, o produtor de arte. Porque eu vou numa Export Tour, eu vou num carnaval, eu vou para assistir. Qual o espaço que eu tenho ali enquanto músico, enquanto pintor, enquanto poeta, enquanto escritor? Qual o espaço que eu tenho para me mostrar esse trabalho todo? Não tenho. É diferente. O carnaval é fundamental, é importante. É para Arthur Nogueira, de repente, representa Arthur Nogueira. Export Tour, de repente, enquanto mostra, mas cada coisa, o seu espaço. Sabe? Esse carinha que pinta na casa dele, que esculpe, que não tem onde pôr, ele tem que ter um local para diálogo, saca? Para um intercâmbio. Ele tem que ver o que está acontecendo, de repente, em Campinas, em São Paulo, na Bahia, Escambau. Ele tem o direito de mostrar o trabalho dele para esse pessoal e de ouvir o que ele, sabe, uma opinião o impacto que gera, né? Da obra dele, do teatro que ele faz, da peça que ele escreveu, da música que ele compôs, de como ele toca. É fundamental, cara, senão você está morto. E isso, René, isso não pode depender de uma pessoa, de duas pessoas, saca, tipo, eu vou lá, tudo bem, eu vou criar aí, de repente, o concurso literário, pá. Não é, bicho, precisa de estrutura, precisa de uma instituição atrás que garanta, que dê uma segurança, que dê confiança para um pintor mandar para cá uma poesia, para que um diretor mande seu grupo de teatro para cá. Não pode ser o Mano que quer, não pode ser o René que quer. Eu vou fazer porque hoje eu acordei legal, eu vou fazer. Mês que vem, tô de saco cheio. Não, bicho, arte é tudo, não pode acontecer ficar na mão de meia dúzia ou na boa vontade de 2, 3. Entende? Então, se, por exemplo, o Cia, que é o prefeito, se ele vê isso aqui, de repente fala, pô, mas no primeiro ano, tudo que for possível fazer, eu vou fazer, já. Por quê? Porque em 4 anos, você já tem um público mais educado para esse tipo de coisa também. Perfeito. Mais participativo, entende? Mais crítico, mais exigente, mais familiarizado com a coisa. Então, se ele não for reeleito, o próximo prefeito já vai ficar meio com o pé atrás de parar com tudo isso. Porque, pombas, deu certo. Deu certo. Tem que continuar, pô. E depois outra. Você fez um bom festival de música, um bom festival de teatro, uma vez, 2 vezes, na terceira, bicho, o empresário vai falar, meu, dá para associar meu nome aí, dá para eu quero participar aí, pô. Põe lá, Festival Boticário de Arthur Nogueira, de arte, Festival de Música O Boticário, Arthur Nogueira. Não tinha o Free Jazz, lembra do Free Jazz, que tinha um tempo atrás, era um cigarro, marca de cigarro na TV. Ele patrocinava, era um lance de saca de música e tal. Você tem que fazer a sua parte, bicho, porque você mostrando o serviço, você chegando junto, sabe, as pessoas chegam. Você usa chapéu, você tem aí... Você já viu uma boiada sem um berrante? Não vai, cara. Tem que ter um berrante. Mandou bem, é isso mesmo. Tem que ter o guia, tem que ter o guia. Que é possível. Sabe, a maioria das pessoas estão esperando acontecer. Precisa. Então precisa de alguém que faça essa coisa, entende o lance? Que acorde, pô.
Abrir caminhos, Eu né? falei, Que possa planejar o caminho, que possa nossa, se executar. O artista, ele tá no mundo para executar, não ficar pensando em fazer o caminho. Normalmente o artista não é empreendedor, ele não tem obrigação de ser empreendedor. Ele quer criar arte, ele quer ser visto, ele quer discutir a arte que ele fez, seja escrito, seja pintado, enfim, representado. E outras cabeças, gestoras públicas, gestores privados, igual você está falando ali, a gente está falando de empresas, igual o Guinho ali do Boticário, enfim. Esse é o papel, é mostrar a marca. Mas o artista está lá, ele não está pensando nessas coisas, ele está lá para executar, não ficar pensando em fazer a estrada. Né? E é isso que a gente tem que pensar por ele. Mano, a nossa conversa está maravilhosa. Eu tô assim, viajando aqui na minha cabeça. Eu acho que assim, cara, eu vou assistir essa live várias vezes, mas já passaram 40 minutos. Só que caraca, voou. E eu queria convidar você para fazer o nosso quadro Contadores de Histórias. E aí a gente volta para suas considerações finais. O que você acha? Tá. Contar uma história? Nós vamos criar uma história juntos, eu e você, e depois a gente volta para você bater um papo, porque a live cai, 1 hora de vida, ela cai, sabe? Então vamos lá. Fala para mim 3 palavras aleatórias. 3 palavras aleatórias? E anota aí. Ai, meu Deus do céu. Bem rapidinho. Arte, desenho e vida. Arte, desenho e vida. Anote as minhas 2. Você tem onde anotar aí minhas 2 palavras? Tem. Vamos lá. Vai. Casulo e perfume. Então, mano, o arte, desenho, vida, casulo e perfume. Você vai misturar essas 5 palavras no balaio. Toda boa história começa com era uma vez. Então você mistura essas 5 palavras, começa com era uma vez. No momento oportuno, você me passa a história. Eu continuo a história em cima da sua história. Devolvo para você. E você finaliza a história, mano. Tudo isso em 1 minuto. Maravilha? Vamos. Então vamos lá. Ele é jornalista, tatuador profissional, cara engajado com a arte, com a cultura, diretamente. Hoje está falando de Cosmópolis, mas um cara que vive e respira a cidade de Artur Nogueira e defende isso globalmente, que criou um projeto maravilhoso, diretamente o quadro Somos Contadores de Histórias. Arrebenta. Era uma vez, é com você. Era uma vez? Ah, meu Deus do céu. Era uma vez, de repente, um carinha que morava em Artur Nogueira e trabalhava com desenho, saca? Com arte. E essa aí, de repente, era mais ou menos a sua vida. E ele foi crescendo, o tempo foi passando, foi aprendendo mais algumas coisas, foi entrando em outros projetos, mas sempre voltado para a arte, para a cultura. Um dia inventou o Projeto Casulo, sabe? Que teve muito apoio do pessoal do Boticário, o Guinho e a Margarida, que o Boticário, que vocês sabem, vende perfume, né? De repente. E foi um projeto assim muito lindo, muito interessante, muito bacana, que está guardado para Artur Nogueira para ser aberto em 2100, sabe? E o pessoal de lá vai poder recriar, reviver o que foi essa virada de século aqui no município, tá? Não é bem o esquema, mas eu sou meio ruim de pensar rápido. Eu tinha Esse menino de Santo André chegou em Artur Nogueira. Nascido em 54, veio fazer história e registrar o que acontece com a população dessa cidade. Com a arte no coração, o desenho na mão, quis registrar a vida e a passagem das pessoas por aqui. Num grande momento, como Deus na essência, o perfume escrito nas suas palavras, na sua arte, ele registrou. Projetos maravilhosos ele fez
impactou pessoas, famílias e gerações. E só sabe Deus o que vai acontecer nos próximos, em 2100, quando o seu projeto Casulo for aberto. Sempre engajado, acredita na família, acredita nos valores, acredita na política de bom diálogo, sempre acreditou e sempre defendeu nessa história maravilhosa que constrói, trazendo desenho em vida, no seu casulo, no perfume por onde passa, nas letras que Haroldo escreve, nos desenhos que hoje são registrados no corpo das pessoas, ele deixa a sua mensagem. Deus está na arte. E como que eu fecho? Eu não lembro. o dia que você quiser. Felizes para sempre. É verdade. O René, fala uma coisa para mim. Terminou o lance? Ou tem tempinho? Como que tá aí? Tem. Você falou que A live vai cair em torno de daqui 10 a 12 minutos. Aí eu te aviso, a gente salva ela aqui. Pode fazer as suas considerações finais, a porteira está aberta, é sua vez. Eu posso contar uma historinha? Eu pensei que fosse contar uma historinha, você falou, de repente, e eu pensei numa historinha. Pode contar. É bem rapidinho. Fica à vontade. É uma história e, ao mesmo tempo, uma homenagem a um grande amigo, de repente, que é meu e foi seu também, que é o Santana. Nossa. Eu vou dar esse toque em homenagem a ele e para mostrar também a grande dificuldade que é você produzir arte, você fazer alguma coisa virar sozinho. Por isso que eu estou falando que, de repente, não é legal deixar para que um ou dois façam. Entende? Porque é difícil. Então eu vou dar um toquinho como que aconteceu o livro da história de Arthur Nogueira. Por que que ele aconteceu? Fica à vontade. Na campanha de 93, o Santana era o vice. E eu trabalhei na coordenação da campanha. Então, eu fiz uma amizade legal com ele. Tá? E a gente conseguiu ganhar do STEM. Ele se elegeu. Tudo bem. Um certo dia, eu fazendo um jornal Vanguarda, eu fui entrevistar o Ederaldo Rossetti, que tinha saído de prefeito. E ele falou para mim, mano, deixa quieto um pouquinho, porque agora eu saí, de repente, para os meus inimigos não virem para cima, eles estão quietinhos e tal, se eu for falar, de repente, pá. Resumindo, podemos fazer essa entrevista em uns 3 meses? Eu falei, tudo bem. Eu terminei de conversar, aguardando, ele morreu. Morreu em 1º de agosto de 93. Aí eu falei comigo mesmo, caramba, eu perdi muita coisa com ele. Entende? Então eu falei, aí deu estalo, eu falei, caramba, eu vou escrever, eu vou pesquisar e escrever a história de Arthur, sem saber direito, sem o esquema todo, não sou pesquisador, não sou historiador, mas eu vou fazer um trabalho para preservar o máximo que eu puder, tipo como se eu pusesse tudo dentro de um baú, saca? E um dia aparecer alguém que conheça legal de história e tal, ele vai encontrar elementos para o trabalho dele melhor do que o meu, Então a ideia do livro foi essa aí, surgiu daí. Daí, como que eu vou escrever esse livro? Eu preciso de um fundo. Fui em 10 empresários de Arthur Nogueira. Conversei com eles e acertamos um valor que cada um iria me dar para que eu pudesse fazer o livro durante um ano. Falei com 10. Os 10 toparam. Quando eu fui buscar a grana, apenas o Santana manteve a palavra. Apenas o Santana. Os outros todos desistiram ou acertaram metade do que tinha combinado, 1/3, 20% do que tinha... Resumindo, todos saíram, só o Santana que não. E eu comecei o livro assim mesmo, junto com o Sérgio. Tá? Pouquíssima grana. Eu comecei a escrever e não tinha computador. Aí que eu descobri, computador. Ninguém tinha computador na cidade em 94. Ninguém. Só tinham letras. Eu trabalhava com letras, ele tinha um computadorzinho. Aí eu fui conversar com ele. Mas não deu certo porque não era prático. Eu estou em casa de noite, como que eu vou lá e tal, e tal. Eu precisava de um computador. Fui lá no Santana. Santana,
Eu preciso de um computador. Eu não tenho nada para te oferecer. Vamos fazer o seguinte, você é vice-prefeito, você vê e me compra 100 livros, eu te dou 100 livros e você me compra um computador. A prefeitura. Ele falou, mano, a prefeitura não pode comprar um negócio que nem existe. Mas eu compro. Eu pago para você. Legal. Comprei o computador. Comecei a trabalhar. Vou imprimir aonde? Caramba, falta uma impressora. Eu vou aonde, bicho? Vou lá a Santana. Santana, eu preciso de uma impressora. O que eu posso fazer agora para vender? O que eu tenho para vender para você agora? Eu falei, eu ponho o seu nome na capa do livro. Joaquim Francisco de Santana Filho. Eu ponho o seu nome na capa, você me compra uma impressora. Tudo bem? Eu vou fazer 500 livros. Ele falou, tudo bem. Saca? Só que ele falou... Ele foi acreditando nas etapas e foi acreditando em você, em algo que ainda ia ser feito. Fabuloso, Santana, fabuloso. Ele me dava atenção. Aí aconteceu o seguinte, ele falou, mano, se você puser o meu nome só, vai ficar chato, porque quem é o prefeito é o Cláudio. Mas isso não tinha nada a ver com prefeitura. Ele estava pagando o gosto dele. Mas ele falou, põe o nome do Cláudio e o meu. Eu pus. Equilibrado. Eu pus lá. E foi assim que eu consegui, de repente, fazer o livro. Porque um cara acreditou. Para você sentir, e para as pessoas que estiverem vendo, ouvindo, sentir a dificuldade que é fazer um trabalho. A insistência que é. O livro daqui de Cosmópolis, que eu também escrevi em 2011, eu paguei, eu vendi o Jornal Mais, eu paguei do bolso. Eu falo que o livro daqui saiu porque eu sou um tremendo de um irresponsável. Um irresponsável. Há 6 meses de lançamento do livro, acabou minha grana. Eu não tinha mais grana. Entende o lance? Então, o que eu quero mostrar com isso? Não deixem quem quer fazer alguma coisa para a arte, para a cultura, sozinho. Principalmente em termos de público, poder público, prefeito, secretário de cultura. Apoie esse pessoal. Tem muita gente boa, tem muita gente cabeça. Você mesmo é um exemplo, porra. Você pensou e saiu e está aí, pulguinha. Você sabe a dificuldade que é, sabe, quantos desistem? Quantos desistem? Quantos, de repente, deixam de produzir, bicho? Quantos jovens com talento, com a vida pela frente, cara, estão nesses pancadões aí, de periferia, cara, não por ser periferia, mas eles estão conseguindo o que eles têm. Eles têm acesso a isso. É o que está ao alcance deles e passa a ser o gosto. Olha, a professora Renata que está entrando aqui, mano, está falando assim, ela está no livro. Ela está falando aqui, a professora Renata, eu estou nesse livro. Olha que legal. Olha a história perfeita. Entendeu? Entende, Renê? O Ariano Suassuna fala, eu ouvi outro dia uma palestra dele, ele falou, pô, todo mundo fala que cachorro gosta de osso. Ele falou, mas não é bem verdade. Ele come osso porque a gente dá osso. Pô. Dá um filé para ele para ver se ele não vai ficar muito mais feliz. Aí ele pergunta, o Ariano pergunta, o que nós estamos dando para a nossa juventude? Para as nossas crianças? Filé ou osso? Nós estamos dando osso. Nós estamos dando osso, bicho. Yeah. É osso, é isso que eu quero. Ô Carline, você está ouvindo aí, meu amigo? Gosto pra caramba de você. Você é um puta de um cara capaz. E acho que o prefeito acertou em ter você aí. Acertou mesmo, que você conhece da coisa. Pensa nisso, cara. Abra espaço para que o produtor de arte, o desenhista, o pintor, o dramaturgo, o ator, a dançarina, saca? O poeta, pô, tenha um caminho, tenha uma vitrine. É barato, cara, é quase de graça. Arruma uma turminha e faça, cara, acontecer. Se você perguntar, em 82 nós fizemos um festival de música em Antônio Nogueira, se você perguntar para quem participou, tá vivo no coração de todos, cara.
Porque são coisas que marcam, você jamais esquece. Fica tatuado no coração da gente. Tatua, bicho. Tatua, cara. Sabe? E a gente precisa encontrar uma outra razão de viver. Sempre, a cada dia, a cada momento, cara. Sabe? Tem que reciclar, tem que se renovar, buscar mais, querer mais, olhar para o lado. Tentar ver a vida de um ângulo diferente. As coisas de um ângulo diferente. Sabe? Sim. Se reinventar mesmo. Nada. É a insatisfação é que produz. Saca? A felicidade é estéril. Ela não produz. Tô bem. Não, eu não tô bem não, não tô zen não. Eu quero a vida, bicho. Eu quero qualquer coisa que eu possa mostrar, discutir. Eu vim para virar de ponta cabeça o negócio. Tá errado. Vamos em frente, pô. Pega essa molecada toda aí que de repente tá aí, sabe, empinando moto, empinando pipa e o caralho. Põe para produzir, bicho. Põe para fazer. Mostra como é. Não basta falar. Você tem que abrir espaço para que essa pessoa possa experimentar a arte. Até porque se ele está fazendo alguma outra ação, ele está precisando canalizar a energia que ele tem, e ele está canalizando em coisas às vezes que não são boas para ele, mas se alguém estiver direcionando, né, fazendo essa orientação, ele vai aonde colocar, expressar sua arte, sua ideia, ele vai ser acolhido dentro daquilo que ele sabe fazer. Entendeu? A arte não foi feita para ser vista. Ela não é um espelho para você ver o mundo. Ela veio para moldar esse mundo. Ela veio para dar porrada, para moldar. Ela é o martelo, cara. Ela não é espelho, não. Para refletir. Ela veio para dessa forma. Meter bala, saca? É para martelar, para moldar o mundo melhor. A arte é para isso, cara. Sem isso aí, Mano, já era. Eu preciso que você deixe um abraço, agradecimento para quem acompanhou aqui ao vivo. Muita gente entrou aqui, as pessoas que vão assistir na posteridade ali. Deixa um beijo, desejar um feliz ano novo, Natal. Deixa ali as mensagens que a gente vai ter que fechar lá, lamentavelmente. Legal. Valeu. Obrigado pelo convite. Tá? Abração a todos. Valeu falar com vocês. Tá? E vamos em frente, cara. Sabe, vamos em frente. Eu vou torcer para o Carline ver esse trabalho nosso aqui. Tá? Ouvir, prestar atenção, de repente, se for o caso, sabe, eu gostaria pra caramba de ano que vem participar de uma exposição de pintura, de desenho em Ayrton Nogueira, de repente, quem sabe, né? Quem sabe ele te chama para ser coordenador junto com ele lá no projeto, para que são ações, né? Você tem que ter pessoas igual você próxima dele para fazer acontecer, para direcionar, até porque ele é um artista, também é um empreendedor, é um lutador, é um cara que acredita em vários. Ayrton Nogueira, ele já foi ali também vereador, enfim. Mas ele precisa ter um apoio, né? Alguém que esteja essa visão. Espero que, de repente, ele possa escolher você para ter um parceiro nesses próximos 4 anos, que ele vai estar ali também, né? Ele vai estar. Só que eu queria deixar claro uma coisa, não estou falando isso aí para pedir emprego, não. Não, mas está muito claro. Para quem conhece a sua trajetória, sabe disso. Porque eu venho fazendo isso há tempo. E, de repente, você tem que ir para a bola. Né? O que deu para fazer, a gente vai fazendo. Eu vou continuar fazendo, de repente, dentro do meu espaço e tal. Mas você tem que passar a bola, pô. Você tem que incentivar e mostrar Mano, você tem autoridade, o seu histórico de vida, as coisas que você criou e cria. Você tem autoridade para poder falar sobre esse assunto e você exatamente isso. Qualquer hoje governo, qualquer administração pública que tiver você como apoiador ali, alguém que participando dessa gestão, só tem a ganhar, porque você agrega demais o conhecimento e a sua visão que você tem antes e a visão que você tem do futuro. Então, amigo, não fica preocupado com isso não. Se ele contratar, eu vou ficar feliz que ele leve você como um apoiador, se for assim a sua vontade também. Que Deus abençoe você, mano. Que Deus continue iluminando a sua cabeça. Você faz parte da minha história de vida. Gratidão. Hoje você está fazendo parte da última live do ano. Eu estou encerrando a minha maratona de lives. Você faz hoje 316 lives hoje. Então eu queria deixar registrado esse ano. Eu comecei motivado pela professora Renata e outros professores que pediram para eu contar a história para crianças do Pulguinha, no início da quarentena, que foi final de maio. Conta a história para as crianças, já que as crianças vão ficar alguns dias em casa. E isso virou 1, 2, os adultos começaram a me chamar, comecei a fazer lives, comecei a falar mais com os adultos do que com crianças naquele momento. Aí nasce o Peãocast, o canal Peãocast, enfim.
e você está finalizando um ciclo, e eu estou honrado que essa pessoa fechando o ciclo de 2020 seja você. Gratidão mesmo, muita gratidão. Obrigado, eu. De verdade mesmo. E um abraço a todos que estão aí com você, que sempre, tá? Um bom Natal a todos. 2001 melhor para todos nós, tá? Menos Covid, mais arte, mais cultura, mais carinho, mais amor de todos, para um mundo melhor, né? Perfeito. Valeu, Renê. Abração para você. Obrigado pelo convite, cara. Saúde, fique com Deus. 2021, repleto de realizações para todos nós. Amém. Legal. Abração. Tchau, amém. Valeu.